Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje relembrando o teorema de extensão de medidas, introduzindo algumas notações, vendo algumas consequências, relembrando alguns resultados para medidas em semianéis, já que toda sigma-álgebra é um semianel, esses resultados vão valer para medidas em sigmas-álgebras. Terminando isso, a gente vai falar um pouco sobre funções mensuráveis, a gente vai começar falando de um contexto bem abstrato, bem geral, e depois a gente vai falar sobre funções mensuráveis com contradomínio na reta estendida, no Rn e nos complexos. E aí, após isso, a gente vai falar sobre integração de funções mensuráveis. Então, na aula de hoje, essa revisão inicial e o início dessa parte de funções mensuráveis. E aí a gente vai... Isso que eu falei não vai ser concluído na aula de hoje, ou seja, vai ser o que a gente vai fazer ao longo das próximas aulas, né? Um ponto que eu gostaria também de mencionar para vocês é que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo uma pasta do Google Drive onde eu estou colocando todos os arquivos do curso. Notas de aula, lista de exercícios, qualquer errata em algum vídeo, se algum detalhe que tem que corrigir, vou botar lá também. Vou botar também dicas para alguns exercícios que o pessoal estiver reclamando, achando muito difícil. Vou botar lá umas dicasinhas para ver se ajuda a tornar o exercício, né, ou seja, mais simples de se resolver. Então, é isso. Boa aula. Bem, então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aí enunciando o teorema de extensão. Então, vamos lá. Teorema de extensão de medidas. Dada qualquer medida sigma aditiva μ, que vai do semianel S nesse intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito, vai existir uma única sigma-álgebra lambda que satisfaz aquelas três condições. Primeira, se a gente tem f, uma função do tipo f igual à soma aqui do Rn, indicadora de AN, indo de ômega para o intervalo de zero até fechado em mais infinito, ou seja, está aqui podendo tomar o valor mais infinito, onde os AN estão na sigma-álgebra lambda, e para todo n, esses números são reais, então eles são reais não negativos, lembrando que os Rns aqui não podem ser infinito. Então, a integral superior de f vai ser a soma de n igual a 1 até infinito de Rn vezes a integral superior das indicadoras de AN. Como eu falei, a gente vai ver lá para frente, isso aí é tipo um teorema da convergência monótona. Vamos ver agora a condição L2. Condição L2 de que se a gente define a medida ni de A como sendo a integral superior da indicadora de A para todo A em lambda, então de fato esse ni vai ser uma medida, vai tomar valores no intervalo fechado em zero, fechado em mais infinito. Então a gente observa que mesmo que aqui a nossa medida seja finita no semianel, né, no semianel, a extensão dela pode ser infinita, ok? E o resultado vai ser uma medida sigma aditiva, tal que se ni de A for zero e A está em lambda, então todo subconjunto de A também está em lambda, ok? E mais do que isso, cada um deles tem medida zero. Então, nesse caso, a gente diz que essa sigma-álgebra ela é completa com relação à medida ni, ou seja, é o que a gente diz que ela contém todos os conjuntos de medida ni igual a zero. Então, por quê? Porque, como é uma medida positiva, se A está contido em B, a gente sabe que o ni de A vai ser menor ou igual a ni de B. Então, isso daí faz todo sentido você definir esses conjuntos como tendo medida zero, sempre, ok? E agora a condição L3. Se A contido em ômega é tal que para todo S do semianel eu tenho que A interseção com S está em lambda, então na realidade o A pertence a lambda, ok? Então vamos introduzir agora um pouco de notação relacionada a essa extensão. Então sempre a gente vai usar essa letra lambda maiúsculo para denotar a sigma-álgebra de Lebesgue de uma extensão de medida, ok? E aí, obviamente, ou seja, a gente está falando de uma sigma-álgebra lambda
que contém o semianel S e que satisfaz as condições L1, L2, L3 que a gente acabou de ver do teorema de extensão. Além disso, vamos considerar a seguinte notação também: dada qualquer medida sigma aditiva positiva, μ, que vai do semianel aqui nesse intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito, a gente vai denotar também por μ a extensão dela, dada pelo teorema de extensão, a essa sigma álgebra lambda, e essa extensão, como a gente falou, pode, a medida vai poder, talvez, assumir o valor mais infinito, ok? Onde a gente está definindo μ de A pela integral superior de μ na indicadora de A, certo? Então, a gente vai também considerar essa notação aqui padrão, que a gente vai denotar por lambda a medida dada pelo comprimento dos intervalos limitados, se a gente estiver na reta, ou pelo volume dos retângulos limitados, se a gente estiver no Rn, certo? Então, lambda de S no intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito, onde esse S é o conjunto dos intervalos limitados na reta e o conjunto dos retângulos limitados no Rn. Então, a gente vai denotar pela mesma letra lambda a sua extensão, e na realidade essa medida lambda aqui ela é chamada de medida de Lebesgue, tanto na reta quanto no Rn, ok? E aqui, essa sigma álgebra que a gente já falou, é a sigma álgebra de Lebesgue. Então, uma definição aí importante para economizar a escrita é a seguinte: a gente vai dizer que uma terna ômega f μ é um espaço de medida se ômega é um conjunto não vazio, f é uma sigma álgebra sobre ômega e μ é uma medida positiva sigma aditiva definida na sigma álgebra f. Então, quando a gente fala de uma terna, já está automaticamente dizendo que essa classe aqui é uma sigma álgebra e que μ é medida positiva e sigma aditiva em F, ok? Mais uma definição legal aqui é a seguinte: a gente vai dizer que o espaço de medida ômega Fm ele é completo se F for uma sigma álgebra completa com relação à medida μ. E nesse caso aqui, a gente também costuma dizer que a sigma álgebra F ela é μ completa, que aí já fica embutido aqui com a medida que a gente está se referindo, ok? Então, o que é ser completa? Só para a gente lembrar, é que se A está na sigma álgebra F e μ de A é zero, então a sigma álgebra contém todos os subconjuntos de A, ok? Então, um exemplo aqui de espaço de medida completo é o ômega, μ, e aqui a sigma álgebra de Lebesgue, porque do teorema de extensão a gente ganha que essa sigma álgebra ela é completa com relação à extensão da medida μ, ok? E aí, aqui uma nomenclatura: se A pertence à sigma álgebra lambda, a gente vai dizer que A é mensurável a Lebesgue. Agora aqui a gente vai ver um resuminho de resultados que a gente provou para medidas em semianel, e como toda sigma álgebra é um semianel, a gente ganha que o resultado vale para medidas em sigmas álgebras, ok? E aqui lembrando que nessa terna aqui, a μ ela é positiva, sigma aditiva. Então a proposição diz o seguinte: primeira condição, se A está contido em B e A e B são mensuráveis, né? Então a sigma álgebra F, então μ de A menor ou igual a μ de B. Segundo, se a N está em F e a N cresce para A, então A pertence a F, isso daqui vem do fato de F ser sigma álgebra, e μ de AN cresce para μ de A, continuidade por baixo. Terceira condição, se a N está na sigma álgebra F e a N decresce para A, então A está em F, isso aí é do fato de F ser sigma álgebra, e se μ de A1 for finita, então μ de AN decresce para μ de A, vale a continuidade por cima. E aqui a gente lembra que essa condição aqui ela é importante. Então a gente vai ver um exemplo em seguida, de que essa condição aqui não pode ser ignorada, né? Ok? E 4, a subaditividade finita. Então, se os AIs são mensuráveis, então μ da união menor ou igual à soma dos μ's, né? E
aqui a condição 5, a sigma subaditividade, que diz que se a gente tem uma coleção enumerável de elementos na sigma álgebra, então μ da união enumerável é menor ou igual à série aqui dos μ's. Ok? Então a demonstração aqui, ela é imediata, né? Ou seja, decorre do resultado provado para medidas, vamos só pegar aqui, para medidas em semi-anéis, ok? Pois toda sigma álgebra é semi-anel. Então isso mostra essa proposição. Então, um exemplo aqui é o seguinte: para todo A em R, a medida de Lebesgue, que é a extensão da medida lá pelo comprimento dos intervalos limitados desse intervalo menos infinito até A, é igual à medida do intervalo de A até mais infinito, que vale infinito. E aqui, de fato, o que a gente vai fazer, a gente vai usar a continuidade por baixo, né? A gente vai ter que essa sequência aqui de intervalos A menos N, A, ela cresce quando N vai para mais infinito, para esse intervalo menos infinito A, e da mesma forma, o intervalo A mais N, ele cresce para o intervalo A mais infinito quando N vai para mais infinito. Então, N aqui, isso aqui é um intervalo limitado, então se a gente só olhar, a gente olhar o comprimento dele, que é N, vai crescer para a medida desse intervalo aqui. Só que isso aqui tende a mais infinito quando N vai para mais infinito, então isso implica que essa medida desse intervalo é mais infinito. Analogamente, a gente tem que N é o comprimento desse intervalo A mais N, que é limitado, vai crescer para a medida de Lebesgue desse intervalo aqui. Então, como N tende a mais infinito, quer dizer que essa medida tende a mais infinito. Ok? Então, aqui, uma outra coisa, a gente observa aqui o seguinte exemplo. Tome, então, agora que a gente já sabe ali, vamos tomar AN como sendo esse intervalo N até mais infinito. Então, note que o AN ele decresce para o vazio quando N tende a mais infinito. Porém, o que acontece? A gente tem que a medida de Lebesgue do AN, de Lebesgue do AN, ela vai ser igual a mais infinito, ok? Para todo N. Daí, que a gente tem é que o limite, quando N vai para mais infinito, desse lambda de N aqui é o próprio mais infinito, uma sequência constante. Por outro lado, a gente tem que o de Lebesgue do conjunto vazio é zero. Então não vale a continuidade no vazio aqui, né? Então basicamente não vale a continuidade por cima em geral, se a gente não fizer aquela restrição de que a medida de algum deles tem que ser finita, ok? Vamos ver aqui. Próximo aqui, proposição. Vamos tomar S, um semianel no espaço topológico ômega, e vamos tomar μ, certo? De S até zero até mais infinito, uma medida sigma aditiva nesse semianel, de tal forma que, bem, positiva e sigma aditiva, de tal forma que a gente está assumindo que a sigma álgebra gerada por S dá rigorosamente a sigma álgebra de Borel desse espaço topológico ômega. E vamos tomar lambda aqui, a sigma álgebra de Lebesgue de μ, ok? Então, a sigma álgebra de Borel está contida na sigma álgebra de Lebesgue, ok?
Então vamos lá aqui. A demonstração é direta, né? Note que pelo teorema de extensão a gente tem que o semianel S está contido na sigma-álgebra de Lebesgue lambda. Então, como lambda é sigma-álgebra, vai conter a menor sigma-álgebra que contém S, né? Sigma-álgebra, vou botar aqui, I contém S, segue que lambda contém a sigma-álgebra gerada por S. Opa, o que a gente fez foi que a gente escolheu a sigma-álgebra gerada por S para dar rigorosamente os borelianos de ômega. Então aqui já matou, né? Então isso implica que sigma-álgebra de Borel de ômega, que é a sigma-álgebra gerada pelo semianel S, está contido em lambda. Então, isso mostra essa proposição. Ok? Então, corolário, seguinte, vamos tomar S o semianel dos retângulos limitados em Rn e μ uma medida positiva sigma aditiva. Então, lambda vai conter todos os abertos e todos os fechados do Rn. Em particular, se S é o semianel dos intervalos limitados, então lambda contém todos os abertos e todos os fechados da reta. E a demonstração é corolário do que a gente já mostrou, né? Ou seja, já mostramos... Opa, aqui, né? Já mostramos que a sigma-álgebra de S gera os borelianos do Rn. Então a gente já mostrou que os retângulos limitados geram os borelianos do Rn, em particular se n igual a 1, os intervalos limitados geram a sigma-álgebra de Borel da reta. Ok? Então, vamos lá agora. Funções mensuráveis. Então agora a gente terminou a nossa parte relacionada ao teorema de extensão de medidas. Vamos mudar o tema agora para funções mensuráveis. Então vamos começar agora com uma definição bem abstrata. Vamos trabalhar bastante resultados bem gerais e só depois a gente vai particularizar para o caso em que o contradomínio é a reta, ou a reta estendida, ou Rn, ou os complexos, ok? Então vamos trabalhar agora num cenário mais abstrato. Então, vamos considerar ômega e f e y e g dois espaços mensuráveis. O que é? Só para a gente lembrar, espaço mensurável quer dizer que f e g são sigmas álgebras, certo? F sigma álgebra sobre ômega, g sigma álgebra sobre y. Então, a gente vai dizer que uma função f que vai de ômega em y, ela é mensurável se para todo A em G, a imagem inversa de A por f está em f. Então, isso aqui é importante fazer um paralelo com funções contínuas entre espaços topológicos. Que é uma função contínua, uma função que a imagem inversa de aberto é aberto. O que é uma função mensurável? É uma função tal que a imagem inversa de mensurável é mensurável. Ok? É basicamente isso. Então tem um paralelo aí bem evidente entre as definições. Então, quando a gente fala que f é mensurável, se a gente quer deixar claro quais são as sigmas álgebras que estão envolvidas, a gente costuma dizer assim, f é fg mensurável, onde f indica a sigma álgebra do domínio, g a do contradomínio. Okay? Então, quando a gente quer deixar claro qual é a sigma álgebra que a gente está trabalhando, se a gente vai trabalhando com uma sigma álgebra menor, uma sigma álgebra não muito usual, é importante deixar claro. Ok? Então, em probabilidade, a gente tem uma nomenclatura diferente para dizer a mesma coisa. Então, só para vocês se familiarizarem aí, se ouvir alguma vez na vida as palavras, vocês vão saber qual é o assunto, né? o que tem a ver. Né? Então, seguinte, se a gente tem uma função mensurável x que vai do ômega na reta, a gente diz que x é variável aleatória. Então, o que é variável aleatória? Uma função mensurável de um ômega na reta. Ok? Ômega aqui, obviamente, está num espaço mensurável ômega f, né? Certo?
Agora, se o contradomínio é o Rn, ou seja, caiu no Rn, a gente diz que ele é um vetor aleatório, certo? Agora, se a gente tem uma função mensurável x, que ao invés de cair no Rn agora, cai num R elevado a i, onde esse é o conjunto dos naturais, ou esse intervalo fechado em zero, aberto em mais infinito, a gente diz que x é um processo estocástico. E mais do que isso, quando o I é n, a gente diz que ele é um processo estocástico a tempo discreto. Quando o I ele é esse zero aqui fechado em zero, aberto em mais infinito, a gente diz que ele é um processo estocástico em tempo contínuo. E tem também o que chama de processos estocásticos espaciais, por exemplo, que é quando esse I, na realidade, ele é tipo um conjunto de dimensão maior do que 1, ok? Mas nos demais casos, ou seja, em geral se refere-se a x como sendo um elemento aleatório, em probabilidade, ou então genericamente com variáveis aleatórias. E o elemento aleatório você chama mesmo de elemento aleatório, você diz qual é o elemento que você é aleatório. Né? Se for medida, você fala, medida aleatória, conjunto aleatório, etc. Ok? Então, só introduzindo aí um pouco de vocabulário, que em estatística, a estatística absorve todo o vocabulário de probabilidade, mas adiciona também um vocabulário que é o seguinte: algumas funções mensuráveis, elas são chamadas de estatística. Então, se você vê alguma vez alguém falando de estatística com uma função, a hipótese é que isso é uma função mensurável. Normalmente é uma função mensurável do conjunto de dados que você está trabalhando. Já você assume que os dados vêm de variáveis aleatórias, é uma função dessas variáveis aleatórias. Então, em geral, é isso. Então, estatística nada mais é do que funções mensuráveis também. Então, a gente vê que tem vários nomes diferentes em probabilidade estatística para chamar de a mesma coisa, que é função mensurável. Ok? Então, um exemplo aqui, o exemplo mais simples de função mensurável são as funções constantes. Ok? Então, de fato, a gente tem o seguinte. Vamos supor que f é constante. Suponha que f é constante. E vamos chamar de A o elemento em Y, tal que para todo x em ômega, o f de x é igual a A, certo? Então, dado qualquer conjunto B na sigma álgebra G aqui, que a gente sempre está, ou seja, sempre a gente vai estar falando ômega aqui, um espaço mensurável com a sigma álgebra F, e y um espaço mensurável com a sigma álgebra G. Se a gente não quiser necessariamente que ômega seja mensurável, a gente vai explicitar no enunciado que só y tem sigma álgebra associada, ou então que só ômega tem a sigma álgebra associada. Então isso vai ficar mais explícito no enunciado. Se a gente não fala nada e estiver falando de mensurabilidade, a gente está supondo que ômega tem a sigma álgebra F e que y tem a sigma álgebra G, ok? Então, dado qualquer conjunto B em G, se o A pertence a B, o f é menos 1 de B vai dar ômega, que é o espaço todo que está em F. E se A não pertence a B, a imagem inversa de F por B vai dar o conjunto vazio, que também está em F. Então, isso mostra que F é mensurável. Ok? Então, função constante sempre é mensurável. Então, aqui, outra proposição. Se f de ômega em y é mensurável, então, para todo A contido em ômega, a restrição de f ao conjunto A é FAG mensurável. Quem é FA? FA é esse conjunto aqui, que é o A intersectado com todos os elementos da sigma álgebra F. E isso aqui é chamado de sigma álgebra induzida no conjunto A pela sigma álgebra F, certo? E a gente sabe que isso aqui é sigma álgebra porque a gente botou o exercício na lista, basicamente pedindo para mostrar que isso é sigma álgebra. Então isso é sigma álgebra, ok? Na verdade, só eu engano no exercício, eu botei, é sigma álgebra sim ou não? Bem, aí está a resposta, é sigma álgebra, então você tem que mostrar que é sigma álgebra lá,
ok? Então, vamos lá. Demonstração. Então, vamos tomar aqui, tome A contido em ômega qualquer, certo? E aqui é importante notar, né? A não precisa ser mensurável. A não precisa ser mensurável. Ok? Então, o que a gente tem? Daí, para qualquer conjunto B na sigma álgebra G, a imagem inversa da restrição de F a A pelo conjunto B, esse conjunto aqui, né? São x que estão em A, tais que o F de x está em B. Ok? Então, isso aqui nada mais é do que a imagem inversa de B pela função f intersectado com o conjunto A. Então, como f é mensurável, o f a menos 1 de B pertence a sigma álgebra F. Daí, a gente tem que o f a menos 1 de B intersectado com A pertence a sigma álgebra FA, porque é rigorosamente isso, né? É a interseção de um elemento de F com A. Então, logo, a restrição de F a A é FAG mensurável. Porque a gente tomou qualquer elemento da sigma álgebra G e mostrou que a imagem inversa disso pela restrição de F ao conjunto A deu um elemento FA mensurável, ok? Então isso mostra essa proposição. Então, uma outra proposição que é legal, essa daqui é mais interessante para a gente checar se uma função é mensurável, que é basicamente a gente quebrar em partes mais simples, é a seguinte. Vamos supor que ômega se escreve como uma união desses conjuntos AIs, com I sendo contável, certo? Ou seja, finito ou infinito enumerável, certo? Aqui. Então, além disso, vamos supor que para todo I em I, esses AIs são mensuráveis. Então aqui a gente precisa que o AI seja mensurável, naquela outra não, certo? E mais do que isso, a gente quer que para todo I, a restrição de uma função f ao conjunto AI seja f de AIG mensurável, certo? Então f é fg mensurável, né? Só para a gente deixar claro aqui, vamos só escrever aqui, onde f aqui, né, não está dito, mas só para deixar claro, vai de ômega em y, ok? Então, a gente está pegando uma função de ômega em y, se a gente quebra ômega nessa união aqui de conjuntos mensuráveis, e a restrição de f a cada um desses elementos é mensurável com relação àquela sigma álgebra induzida, então f com f toda vai ser mensurável na sigma álgebra f em ômega, ok? Então, vamos lá, né? Então, vamos tomar aqui um B na sigma álgebra G, ok? E note que a gente tem que a imagem inversa de F do conjunto B é ômega intersectado com a imagem inversa por B, certo? É o espaço todo. Agora, o espaço todo, a gente vai usar essa representação aqui em cima, né? Então, isso aqui vai ser a união de I pertencente a I dos AIs, tudo isso aqui intersectado com f a menos 1 de b. Então aqui a gente usa a distributividade, né? Se não está expresso aqui, a gente torna agora, certo? E aqui AI intersectado com f a menos 1 de b. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai observar que cada um desses, isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar a união I pertencente a I da imagem inversa aqui da restrição de F ao conjunto AI
certo? A imagem inversa de B pela restrição de F ao conjunto AI, certo? Então, como F restrita I é F de AI G mensurável, segue que essa imagem inversa de B pertence a F de AI, certo? Ou seja, existe CI em F tal que essa imagem inversa aqui vai ser rigorosamente CI intersectado com AI, certo? Agora, como a gente supôs que AI está em F e a gente obteve que o CI está em F, né? A gente se lembra aqui que a gente supôs que o AI está em F. Então, como o AI está em F e CI está em F, temos que AI intersectado com CI pertence a F, e como F é sigma álgebra, a gente tem que, aqui a imagem inversa de B por F vai ser a união do I pertencente a I do F restrito ao AI a menos 1 de B. A gente já viu que isso aqui na realidade é o I pertencente a I de AI intersectado BI. E aí isso aqui tem F porque é união contável de elementos da sigma álgebra, ok? Só lembrando aqui, vamos só marcar aqui, ó. União contável. União contável. Ok? Então, isso mostra o que a gente queria, né? Então, assim, para todo B na sigma álgebra G, F a menos 1 de B está em F. Logo, F é mensurável. Logo, F é FG mensurável. Ok? Então, corolário para todo A mensurável, a indicadora de A é F boreliano de R mensurável. Ok? Então, de fato, observe que as restrições, então o que a gente vai olhar aqui, a gente vai olhar para as restrições. Obviamente dá para fazer na mão, mas é bem mais fácil observar isso. Sabe que as restrições na indicadora de aqui, a e a complementar são constantes, certo? Ou seja, se eu restringir a indicadora de A ao conjunto A, isso aqui vai ser constante igual a 1. Se eu restringir ao conjunto A complementar, vai ser constante igual a 0. Então, são constantes, logo, f de A e f de A complementar, vou escrever assim, boreliano de R mensuráveis. E aí, como a gente tem que ômega é A unido com A complementar, segue que a indicadora de A é FG, F boreliano de R mensurável. Ok? Então isso mostra esse corolário. Então aqui continuando, a gente vai introduzir aqui uma notação. Vamos tomar F de ômega em Y, uma função, e C, contido no conjunto das partes de Y, uma classe de subconjuntos de Y. Então a gente vai botar aqui uma notação que a gente vai usar bastante, que é bastante conveniente. Que é o seguinte, a gente vai denotar a imagem inversa
de uma classe de conjuntos por uma função f que vai de ômega em y, como o conjunto das imagens inversas dos elementos dessa classe, ok? E aí vale a pena observar, ou seja, uma consequência imediata dessa notação aqui, e que acaba sendo bem legal para mostrar a utilidade, por exemplo, é a seguinte, é que f vai ser fg mensurável se somente se a imagem inversa da sigma álgebra G está contida na sigma álgebra F. Se isso quer dizer isso, quer dizer que a imagem inversa de todos os elementos de G pertencem a F, né? Que é a nossa, rigorosamente, a definição de F ser Fg mensurável. Ok? Então vamos lá, mais uma proposição aqui. Proposição, vamos tomar f de ômega em y, uma função com yg aqui sendo um espaço mensurável. Então, esse conjunto aqui, f a menos 1 de g, é uma sigma álgebra sobre ômega. Então vamos provar. Isso daqui é basicamente consequência do fato de que a imagem inversa preserva todas as operações de conjunto, né? Então vamos lá. Comece notando que a imagem inversa de y é igual a ômega. Então, logo, a gente já tem que ômega pertence à imagem inversa de g, certo? Então, vamos tomar agora. Se um A está na imagem inversa de g, então a gente tem que vai existir, né? Ou seja, um certo B em G, né, pela definição de estar aqui, é porque existe alguém na sigma álgebra G, tal que a imagem inversa de B é rigorosamente A, né? Aqui, tal que a imagem inversa de B é A, certo? Daí, o que a gente tem? A gente tem que A complementar vai ser igual ao complementar da imagem inversa de B. Agora a gente usa o fato de que essas operações de conjunto são todas preservadas pela imagem inversa, então a gente sabe que isso aqui vai ser f a menos 1 de B complementar, certo? Aqui. E como G é sigma álgebra, como B está em G, né, aqui, como B pertence a G, segue que o B complementar pertence a G. Assim, isso aqui mostra que o A complementar pertence a f a menos 1 de G. A gente pode até escrever melhor, né? O A complementar é igual a f a menos 1 de B complementar, e isso aqui está claramente no f a menos 1 de G, né? Então, vamos tomar agora A1, então sejam A1, A2, etc., elementos da imagem inversa de G. Então, daí, a gente tem que existem, né, B1, B2, etc., em G, tais que o AI é igual à imagem inversa de BI. Ok? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem que a união de I igual a 1 até infinito dos AIs vai ser a união de I igual a 1 até infinito de F a menos 1 dos BIs. A gente lembra que a imagem inversa preserva essas operações de conjunto. Então, isso aqui vai dar a imagem inversa da união aqui dos BIs. E como G é sigma álgebra, essa união dos BIs está em G. Logo, a gente tem que a união de igual a 1 até infinito dos AIs,
que é essa imagem inversa aqui dos BIs, ela está na imagem inversa da sigma álgebra G. Então, isso que a gente fez mostra que, né, logo, essa imagem inversa de G é sigma álgebra. Ok? Então, a gente mostrou isso, certo? Então, a gente tem a seguinte proposição aqui. Então, essa proposição aqui, um lado dela vai ser um corolário da proposição anterior e o outro é efetivamente a proposição, digamos assim. Então, se f de ômega em y é uma função e C, contido no conjunto das partes de Y, é uma classe de subconjuntos de Y, então a imagem inversa da sigma álgebra gerada por C é igual a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. Então isso é muito útil para a gente. Então vamos lá provar, né? Então, aqui, então por um lado, que note que como C está contido na sigma álgebra gerada por C, temos que a imagem inversa de C vai estar contida na imagem inversa da sigma álgebra gerada por C, ok? Agora, o que a gente tem? A gente tem, né, temos, pela proposição anterior, que a imagem inversa de sigma álgebra é sigma álgebra. Então isso está dizendo para a gente que isso aqui, essa imagem inversa da sigma álgebra gerada por C é sigma álgebra. E como a gente tem que C está contida ali dentro, a imagem inversa de C está contida aqui dentro, temos que a sigma álgebra gerada por essa classe está contida na imagem inversa da sigma álgebra de C, ok? Porque isso aqui é sigma álgebra, isso aqui e contém a imagem inversa de C, isso aqui é a menor sigma álgebra contém. Então, obviamente, vale essa inclusão. Então, vamos mostrar agora a inclusão contrária, né? Então, vamos lá, né? Reciprocamente, vamos definir o seguinte, vamos definir uma classe D formada pelos subconjuntos de Y, tá? Acho que a imagem inversa, né, pelos subconjuntos B de Y, tá? Acho que a imagem inversa de B por F está na sigma álgebra gerada por F a menos 1 de C, certo? Então, o que a gente tem? Então, note que como a imagem inversa de C está contido na sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C, temos que, se eu pegar qualquer elemento da imagem inversa de C, ele vai estar na sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. Então a gente tem que C está contido em D. Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai mostrar que D é uma sigma álgebra. Então vamos mostrar agora que D é uma sigma álgebra. Ok? Então, vamos lá, né? Então, de fato, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que, como a imagem inversa de Y é igual a ômega, que está na sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C, pois é sigma álgebra, né? A sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C é sigma álgebra. Temos que
Y pertence à classe D, certo? Então vamos agora tomar um elemento A na classe D. Então, vamos tomar A pertencente à classe D, certo? Então, a gente tem que f a menos 1 de A pertence a sigma da imagem inversa aqui de C pela função f. Agora isso aqui é sigma álgebra, né? O que implica que os, né, vamos botar aqui em vermelho, né, aqui, e os sigma de f menos 1 de C é sigma álgebra, certo? Então, isso implica que o complementar está lá. O complementar da imagem inversa de A está na sigma álgebra aqui, gerada pela imagem inversa de C pela função f. Agora a gente se lembra, né, que as propriedades, que a imagem inversa preserva tudo, então isso aqui vai dar a imagem inversa de A complementar, tá lá. Então isso mostra que o A complementar está em D. Ok? Então vamos ver agora a da união, né? Então vamos lá, sejam A1, A2, etc. na classe D, certo? Então, para todo I natural, o f-1 de AI pertence a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. Então, agora de novo, né? Pois é sigma álgebra, né? Sigma de f-1 de C é sigma álgebra. Então, a gente tem que a união de igual a 1 até infinito de f-1 de AI vai pertencer a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C, né? Então, a gente usa o fato de que imagem inversa da união das imagens inversas. Então, a imagem inversa preserva essas operações de conjunto. Então, a gente vai ter que a imagem inversa da união pertence a sigma álgebra gerada por f-1 de C, o que implica que a união de igual a 1 até infinito dos A's pertence a D. Então, com isso, a gente conclui que D é sigma álgebra, né? Portanto, a gente tem que D é sigma álgebra. E como a gente já viu, como D contém, vamos botar aqui, né? Como D contém, C, segue que D contém a sigma álgebra gerada por C. O que implica, então, que a imagem inversa da sigma álgebra gerada por C está contida na sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. Continuando aqui, né? Então, vamos lá. Continuando, a gente tem o seguinte corolário. Vamos tomar f de ômega em y uma função e C, contido no conjunto das partes de y, uma classe de subconjuntos de y. Então, se a sigma álgebra G for gerada pela classe C, ou seja, a sigma álgebra gerada por C da G, e a gente tem que a imagem inversa dos elementos dessa classe C está contida em F, então a funçãozinha F é Fg mensurável. Ou seja, qual é a mensagem desse corolário? Está dizendo para a gente que, para a gente verificar que uma função é mensurável, a gente não precisa olhar a imagem inversa de todos os elementos da sigma álgebra G. Basta olhar a imagem inversa de uma classe que gera G. E isso, em geral, é muito mais simples, né? A gente tem muitas vezes uma sigma álgebra complicadíssima, mas com uma classe que gera ela bem simples. Então, esse corolário é muito útil. Então, vamos provar ele aqui, né? Então comece notando o seguinte, né? Comece notando
que como a gente tem que a imagem inversa de C está contida em F, e F, aqui esse F caligráfico aqui, é sigma álgebra, a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C está contida em F, ok? Então, fazer agora o seguinte, agora observe que a gente vai ter que a imagem inversa de G, agora a gente lembra que G ela é gerado por C. Então isso aqui vai ser a imagem inversa de sigma de C, certo? Vamos só deixar claro aqui, né? A gente tem que G é igual a sigma de C, ok? Agora a gente vai usar a proposição anterior, né? Que diz pra gente que a imagem inversa da sigma álgebra é a sigma álgebra gerada pela imagem inversa, né? Então, lá, aqui é proposição anterior, né? Está dizendo que a proposição anterior diz que a imagem inversa da sigma álgebra gerada por C é a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. Então isso aqui vai ser a sigma álgebra gerada pela imagem inversa de C. E a gente lembra que isso aqui está contido em F por essa observação aqui que a gente fez, né? Então, observação na página anterior, né? Vamos botar aqui, observação na página anterior. Ok? Então, isso implica para a gente que F a menos 1 de G está contido na sigma álgebra F, né? Ou seja, F é Fg mensurável. Ok? Então, vamos lá, né? Continuando, a gente tem o seguinte corolário. A gente vai tomar ômega e y em espaços topológicos. Se a gente tem f de ômega e y contínua, então ela é mensurável com relação às sigmas álgebras de Borel, né? Borel de ômega com Borel de y. Então vamos lá aqui, demonstração, né? Então, como f é contínua, vamos fazer o seguinte, e denotando por tal de ômega, os abertos de ômega, né? Ou seja, a topologia de ômega, né? E por tal de y, a topologia de y, né? Os abertos de y, y. Então, como f é contínua, e usando essa notação, temos que a gente tem que a imagem inversa de aberto é aberto, então a gente tem que a imagem inversa de tal de y está contida em tal de ômega, ok? Agora, o tal de ômega está contido na sigma álgebra gerada por tal de ômega, que é a sigma álgebra de Borel de ômega, né? São os borelianos de ômega. Então, o que a gente concluiu? A gente conclui que uma classe geradora da sigma álgebra y está contida na sigma álgebra de ômega, né? Então, assim como aqui os borelianos de y são gerados por tal de y, né, pelos abertos de y, segue do corolário anterior, né, do corolário anterior, que f é Borel de ômega, Borel de y mensurável. Okay? Então isso mostra para a gente que toda a função contínua é mensurável com relação às sigmas álgebras de Borel. Ok? Então a gente tem aqui outro corolário. Vamos tomar ômega e y espaços topológicos e vamos considerar μ uma medida positiva sigma aditiva no semianel S e de tal forma que o sigma anel S gera a sigma álgebra de Borel de ômega.
ok? Então, se lambda for a sigma-álgebra de Lebesgue de μ, a gente tem que uma função contínua, ela é lambda b de y mensurável. Então a gente tinha visto anteriormente que ela era Borel-Borel mensurável, a gente está vendo aqui que ela é Lebesgue-Borel mensurável, né? Então, demonstração, né? Então, pelo corolário anterior, a gente tem que a imagem inversa dos borelianos de y estão contidos nos borelianos de ômega. Agora já vimos também que a sigma-álgebra de Lebesgue contém os borelianos, certo? Então, daí, a gente tem que a imagem inversa dos borelianos de y, contido nos borelianos de ômega, está contida em lambda. Então, isso implica que F é lambda borelianos de y mensurável. Então, isso prova corolário. Ok? Então, uma observação é que, de modo geral, se F é mensurável com relação a sigma-álgebra gerada pelo semianel G, então ela vai ser, e a gente vai ter uma medida μ positiva e sigma aditiva no semianel S. Então, qualquer função que é mensurável com relação a sigma de SG vai ser mensurável lambda G. E a demonstração é a mesma que a gente acabou de fazer. Não muda nada, ok? Então, aquilo ali é só o caso mais importante disso, digamos assim, ok? Então, com isso, a gente termina a aula de hoje. Então,